Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como que vão os estudos? Vamos dar continuidade aqui na Lei Orgânica do Município de Palmeira de Goiás. Esta é a terceira aula e vamos lá. Estamos falando sobre a Câmara Municipal, os vereadores. Então, aqui vamos tratar um pouquinho sobre as licenças dos vereadores. O vereador poderá licenciar-se quando, assim como todo servidor municipal, que é o caso, o vereador também tem o direito a licenciar. Em que situações? Por motivo de doença, maternidade ou paternidade, para tratar sem remuneração de interesse particular, desde que o afastamento não ultrapasse 120 dias por sessão legislativa. O que é a sessão legislativa? É o ano que começa em 15 de fevereiro e vai até dezembro, com um intervalo em junho, dia 30 de junho, encerrando o primeiro período. Também pode tirar licença para desempenhar missões temporárias de caráter cultural ou de interesse do município e para investidura em alguns cargos. Que cargos são esses? São cargos de ministro do Estado, governador, secretário de Estado ou do Distrito Federal, de qualquer território, de prefeitura municipal ou de chefe de missão diplomática. Nesses casos, ele licencia do mandato dele, pois são cargos que não têm um prazo, pode ser destituído desse cargo em qualquer momento, e aí ele pode fazer essa licença do mandato dele, e se ele sair dessa posição enquanto ministro de Estado, um chefe, ele volta para o mandato anterior. Desculpa, continuando. A licença também de interesse particular, referente ao inciso 2, ela não pode ser inferior a 30 dias e o vereador, se concluir a tratativa do interesse dele, do que ele vinha a precisar, anterior a esses 30 dias, ele não vai poder voltar para o mandato dele. Ele vai ter que aguardar o término dessa licença para poder retornar para a vaga. E nesse caso, o suplente será convocado. No caso da licença, ele será convocado no caso de licença superior a 120 dias e no caso de investidura de cargo nessas funções previstas no parágrafo 1º, o suplente dele vai ocupar e vai ser convocado para ocupar esse cargo, esse mandato, né? Exercer o mandato. Para qualquer dessas licenças, ela tem um prazo. O que vai acontecer? Vai ser convocado o suplente, que vai ter um prazo de 3 dias para assumir a função, né? O mandato. Se ele não comparecer nesse prazo para assumir, vai ser chamado o suplente seguinte, com o mesmo prazo para assumir. Não havendo suplente, será feita uma eleição para preenchê-la caso falte mais de 15 meses para o término do mandato. É raro, mas é sempre bom conhecer um pouquinho como funciona. Enquanto a vaga do referente ao parágrafo anterior não for preenchida, vai ser calculada o quórum em função dos vereadores remanescentes. Então, quando eu falo de 2/3, 1/3, a maioria vai ser considerada os vereadores ativos. Então, se eu tenho uma vaga, ele vai ficar, nesse período, vai ser considerado esse total de vereadores ativos. No caso dele assumir qualquer outro cargo, como chefe de missão diplomática, secretário, o vereador ele vai poder optar pela remuneração do mandato de vereador. Então, também é bom a gente pensar e memorizar no caso de cair numa questão sobre isso. 30 dias antes da eleição municipal, a Câmara Municipal, que está ativa com seus vereadores, vai definir a remuneração dos vereadores, bem como a verba de representação do presidente da Câmara para a próxima legislatura. Também é importante destacar que a remuneração dos vereadores não poderá ser maior, tem como limite máximo 75% do que os deputados estaduais recebem.
e no caso, o total das despesas com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar 5% da receita do município. Então, toda a receita do município e o total da remuneração dos vereadores não poderá ser maior que 5%. E o presidente da Câmara vai ter uma verba de representação que não pode exceder a 50% de sua remuneração. Então, do valor que ele precisa para representar o município, ele não pode receber com essa verba um valor maior do que 50% da sua remuneração. Sobre o processo legislativo, o que compreende um processo legislativo? São as leis, as emendas à lei orgânica do município, que é a elaboração das leis complementares, das leis ordinárias, das leis delegadas, dos decretos legislativos e das resoluções. Como é que acontece as emendas à lei orgânica do município? Ela pode acontecer mediante proposta, que tem que ser de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal, do prefeito municipal e da população, no caso de 5% do eleitorado. Então, tem um número de eleitores no município e para que seja solicitado essa emenda à lei orgânica, precisa que 5% do eleitorado subscreva para que isso aconteça, para que possa ser, para que faça essa proposta, para que possa ser votado, julgado, né, avaliado. Costuma cair muito esse parágrafo 1º, que fala sobre a emenda da lei orgânica, que diz que precisa ser votada em 2 turnos, ou seja, em 2 momentos vão ser votada essa emenda, e que dentro dessa votação tem que acontecer num prazo de 10 dias entre uma e outra, não pode ser um dia no dia seguinte, tem que ter um prazo de 10 dias entre uma e outra, e para ser aprovada, somente se tiver 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Então, não tem, de todos os vereadores, 2/3 deles têm que votar a favor dessa emenda. E a emenda ela será promulgada pela mesa da Câmara com o número de ordem, pelo número de ordem de emenda. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, qualquer um pode propor, à comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versarem sobre regime jurídico dos servidores. Então, cabe ao prefeito essa iniciativa para tratar sobre o regime jurídico dos servidores, para tratar de criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autárquica do município e o aumento, no caso, de sua remuneração. Lembra quando eu falei que cabe privativamente à Câmara para votar votar? A iniciativa a proposta, a iniciativa da lei parte privativamente do prefeito, mas cabe a avaliação e julgar essa aprovação à Câmara. Também cabe ao prefeito a iniciativa do orçamento anual, a diretrizes orçamentárias e plano plurianual e a criação, estruturação e atribuições de cargo de administração direta do município. A iniciativa popular, ou seja, partindo do povo, ela será exercida pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito por mínimo de 5% dos eleitores inscritos no município. Assim como aqui, no artigo diz que as leis complementares ordinárias pode ter iniciativa do cidadão, é o mesmo caso da emenda à lei orgânica. Precisa ter 5% dos eleitores inscritos no município. E no caso dessa lei, desse projeto de lei, ele tem que ser, com certeza, de um interesse específico do município, da cidade, que seja em prol do município. Como é esse projeto de lei pelos cidadãos? Essa proposta popular, ela tem que ser articulada, exigindo para o seu recebimento pela Câmara a identificação dos assinantes. Então, para a Câmara dar recebimento a essa proposta, tem que ter identificação dos assinantes, mediante indicação do número respectivo do título eleitoral, bem como certidão expedida pelo órgão eleitoral competente, contendo a informação de número total dos eleitores do bairro, da cidade e do município.
Então, quando monta-se uma proposta para ser levada até a Câmara como projeto de lei pelo povo, além dos 5%, nessa proposta tem que estar contendo listado todos os assinantes com seu número de eleitor e solicitar ao órgão eleitoral regional para que ele diga, né, faça uma certidão informando qual o número de eleitores contendo no bairro, na cidade, no bairro ou no, que venha a ser esse projeto de lei, venha a atender. E o segmento para esses projetos de lei de iniciativa popular vai ser obedecer as mesmas normas de outros processos legislativos. Vai seguir a análise que cabe, que consta, que tem essa informação pelo regimento interno da Câmara. São objetos de leis complementares as seguintes matérias: o Código Tributário Municipal, Código de Obras ou Edificações, Código de Postura, de Zoneamento, de Parcelamento do Solo, Plano Diretor e Regime Jurídico dos Servidores Públicos do município. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros. Então, se a Câmara tem 9 membros, precisa que 5, porque é a maioria absoluta, 5 pelo menos sejam a favor dessas leis complementares. As leis delegadas serão elaboradas pelo prefeito municipal, que deverá solicitar a delegação à Câmara Municipal, ou seja, com autorização da Câmara, o prefeito fará uma lei. Não será objeto de delegação os atos de competência privativa da Câmara. Então, a Câmara não pode delegar ao prefeito para que faça uma lei quando a competência é privativa da Câmara, assim como os planos de orçamento, o plurianual, o LOA, o anual e as diretrizes orçamentárias. Essa lei delegada ao prefeito municipal, ele terá a forma de resolução e especificará seu conteúdo e os termos para que isso aconteça. Não será admitido o aumento de despesa prevista. Em que casos que não é possível o aumento de despesas previsto? Nos projetos de iniciativa popular ou de iniciativa exclusiva do prefeito municipal, que nesses casos são os projetos de leis orçamentárias. Não pode haver aumento dessas despesas nas leis de orçamento. E nos projetos sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal, pois esse serviço administrativo da Câmara Municipal, ele já tem uma verba destinada à Câmara, então não pode ter um projeto de lei para aumentar essas despesas administrativas. O prefeito municipal poderá solicitar urgência na apreciação de projetos de sua iniciativa. E a Câmara tem que se manifestar em até 45 dias sobre esse projeto no regime de urgência. Caso ele não se apresente, ele será incluído na ordem da sessão imediata, ficando à frente, né, sobrestando as deliberações quanto aos demais assuntos. Então, ele vai ter a primeira prioridade. Esse prazo de urgência ele não ocorre no período de recesso da Câmara, então, e nem se aplica ao projeto de codificação. Quando é um código tributário, um código de postura, então não é um caso de urgência. Concluída a votação, o projeto de lei será aprovado e enviado ao prefeito, no prazo de 10 dias úteis para sanção ou veto. Então, isso aqui costuma até cair bastante em prova. Qual é o prazo para o prefeito se manifestar sobre um projeto de lei aprovado? Ele tem 10 dias úteis para sanção, ou seja, ele concorda ou vetar. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, ele pode vetar total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis, contando da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas à Câmara as razões do veto. O veto parcial abrangerá o texto integral do artigo, o parágrafo, inciso ou a linha. Não tem como pegar uma linha dessa e falar, eu só vou vetar as 2 primeiras palavras. Eu tenho que vetar todo
parágrafo, que é o caso, o parágrafo 2. Eu não posso vetar só parte do parágrafo, não posso vetar parte do artigo. Eu preciso vetar, quando ocorre o veto, ele desse trecho, ele precisa ser integral. Se decorrer o prazo de 15 dias úteis e o prazo do primeiro parágrafo, né, e o prefeito não se manifestar, vai ser decretada a sanção do prefeito, pois o silêncio vai ser considerado como sanção. Quando houver o veto do prefeito, ele será apreciado dentro de 30 dias a contar do seu recebimento. Só pode ser rejeitado pela maioria, do voto da maioria absoluta dos vereadores, com votação secreta, né, com escrutínio secreto. Compareceu sem ele em uma única discussão e votação. Então, houve um projeto de lei, ele foi aprovado, foi enviado para o prefeito respondeu em forma de veto para a Câmara com as suas razões. A Câmara tem 30 dias do recebimento para julgar novamente e votar, apreciar esse veto com votação em secreto, e se esse veto for rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores, ele só vai ser considerado rejeitado, o veto do prefeito, se for pelo voto da maioria absoluta dos vereadores. Agora, esgotado esse prazo de 30 dias, sem nenhuma deliberação da parte da Câmara, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, ou seja, eles têm um prazo para fazer essa apreciação. Se a Câmara não se manifestar, ela automaticamente vai entrar na ordem do dia da sessão imediata ao término desse prazo. Se o veto não for mantido, o prefeito ele tem que promulgar em 48 horas essa lei. Se ele não fizer dentro desse período, o presidente da Câmara deverá fazê-lo, e caso esse também não faça, o vice-presidente da Câmara deverá fazê-lo. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão mediante proposta da maioria absoluta dos membros. Então, o projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto mediante proposta de maioria absoluta. A resolução destina-se a regular a matéria política administrativa da Câmara, então, por sua competência exclusiva. Por ser sua competência exclusiva, não depende da sanção ou veto do prefeito. Assim como o decreto legislativo, que destina-se a regular a matéria de competência exclusiva da Câmara, mas que produz efeitos externos, não dependendo também da sanção ou veto do prefeito. O processo legislativo das resoluções dos decretos legislativos se dará conforme determina o regimento interno, no que couber. Ao cidadão que o desejar, poderá usar a palavra durante a primeira discussão dos projetos de lei. Para opinar sobre eles, deverá se inscrever em lista especial na Secretaria da Câmara, antes de iniciar a sessão. Então, se o cidadão desejar, poderá usar sua palavra. Na primeira discussão do projeto de lei, ele tem que se inscrever na lista especial na Câmara antes de iniciar a sessão. Ao se inscrever, o cidadão deverá fazer referência à matéria, ou seja, referência à matéria sobre a qual falará, não lhe sendo permitido abordar temas que não tenham sido expressamente mencionados na inscrição. Caberá ao presidente da Câmara fixar o número de cidadãos que poderá fazer uso em cada sessão. Então, para fixar o número para cada sessão, cabe ao presidente da Câmara. O regimento interno da Câmara estabelecerá as condições e requisitos para o uso da palavra pelo cidadão. Então, como isso vai proceder, como isso vai acontecer, vai estar determinado pelo regimento interno da Câmara. Sobre as deliberações, salvo disposição constitucional ao contrário, em caso previsto nesta lei, serão tomadas pela maioria dos votos dos presentes, a maioria de seus membros. Então, dentre aqueles que estão presentes, a maioria dos votos dos presentes. Não é o que acontece em outros casos, como o da emenda à lei, que nós vemos que precisa ter a maioria dos membros, não somente dos presentes, mas a maioria dos membros. A aprovação das leis faz-se através de 3 discussões e votações. No caso dos decretos legislativos e resoluções, em 2, e em leis delegadas em 1, com intervalo de 24 horas no mínimo. Então, aqui mais uma vez, lá na lei orgânica são um intervalo de 10 dias entre 2 sessões, no caso, 2 votações.
No caso dos decretos legislativos e resoluções, farão em 2 e nas leis delegadas em apenas uma. O vereador, obviamente, não pode participar de discussões que têm a ver com seu interesse pessoal, de cônjuge, parente, até o segundo grau, senão tem sobre pena de nulidade do ato. Depende do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal o quê? As leis complementares, o requerimento de 1/3 dos vereadores para prorrogar as sessões da Câmara, a estrutura organizacional e criação de cargos pelos poderes executivo e legislativo, rejeições do veto. E só precisa do voto de 2/3 dos seus membros, e somente pelo voto de 2/3 dos seus membros, poderá a Câmara rejeitar o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município acerca das contas mensais e anuais apresentadas pelo prefeito, conceder subvenção para serviços de interesse social, perdoar dívidas ativas em caso de calamidade pública ou notória pobreza do contribuinte, conceder isenção fiscal ou anistia de débito, julgar o prefeito, vice-prefeito e vereador, autorizar a alienação de bens móveis e imóveis pertencentes aos órgãos da administração direta, indireta e fundacional do município, autorizar concessões a qualquer título e autorizar a aplicação de recursos no mercado aberto de capitais. Nas deliberações da Câmara, o voto será público, nominal e aberto em todas as deliberações. O voto será secreto quando houver expressa determinação legal ou por deliberação de 2/3 dos membros da Câmara. Se eles deliberarem que o voto precisa ser secreto, no caso 2/3 dos membros, não são 2/3 dos presentes, mas 2/3 dos membros, poderá então o voto ser secreto. Em relação ao papel da Câmara sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional. Observados os princípios e as normas das Constituições federal e estadual, e no que se refere ao orçamento público, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional do município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional será exercida mediante controle externo da Câmara Municipal e pelos seus sistemas de controle interno de cada poder. Então, é importante frisar essa questão desse tipo de nomenclatura sobre o controle externo e controle interno, pois costumam cair em prova. O controle externo a cargo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas do município, que emitirá parecer prévio no prazo de 60 dias da sua apresentação sobre as contas anuais e mensais. E somente por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, deixará de prevalecer o parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do município sobre as contas do prefeito. Então, quando chegar o momento da Câmara julgar, e essa decisão precisará ser de 2/3 dos membros da Câmara. As contas anuais do município ficarão pelo período de 60 dias à disposição na Câmara Municipal para qualquer contribuinte, para exame e apreciação. A Câmara Municipal não julgará as contas antes do parecer do Tribunal de Contas, nem antes de concluído nem escoado o prazo para exames pelos contribuintes. As contas da Câmara Municipal integram obrigatoriamente as contas do município, afinal de contas são recursos do município. O julgamento de contas poderá ser retratado quando cerceado do direito de ampla defesa, desde que a retratação seja aceita por 2/3 dos membros da Câmara. A comissão permanente da Câmara Municipal que tiver como atribuição fiscalizadora, diante dos indícios de despesas não autorizadas ou ainda sobre a forma de investimentos não programados ou subsídios não aprovados, solicitará à autoridade municipal responsável no prazo de 5 dias que preste esclarecimentos necessários. Não prestados esclarecimentos ou considerados estes insuficientes, a comissão solicitará ao Tribunal de Contas do município pronunciamento conclusivo à matéria no prazo de 15 dias. Então, mais uma vez, frisando alguns detalhes que precisam ser memorizados, dar um pouquinho mais de atenção sobre o prazo para alguns procedimentos dentro da lei orgânica acabam caindo na prova. Então, é bom sempre reforçar.
a lembrança. Então, eu destaquei aqui no texto, e sempre destaco na lei, faço realce nessas palavras que são importantes, para que a gente possa dedicar um pouquinho mais de tempo. O tribunal considerará irregular a despesa ou a comissão e a comissão entender que o gasto possa causar dano irreparável ou grave lesão à economia pública e proporá sua sustação ao plenário da Câmara. Os poderes legislativo e executivo manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de... Então, o poder legislativo, a Câmara, o executivo, a prefeitura, irão manter um sistema de controle interno. Qual é a finalidade? Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas do governo e dos orçamentos do município, comprovar a legalidade e avaliar o resultado quanto à eficácia e eficiência da gestão financeira, orçamentária, financeira e patrimonial, tanto nos órgãos e entidades da administração municipal, bem como a aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado. O controle interno também vai exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, bem como dos direitos e deveres do município, e apoiar o controle externo, que é o Tribunal de Contas do município, no exercício de sua missão institucional. Os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade dela, darão ciência ao Tribunal de Contas do município, senão sofrerão pena de responsabilidade solidária. Então, para conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, tem que dar ciência ao Tribunal de Contas. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidade ou ilegalidade perante o Tribunal de Contas do município. A gente encerra aqui o assunto sobre a Câmara Municipal, sobre o Poder Legislativo, e agora a gente vai dar início no capítulo 2 ao Poder Executivo, sobre o papel do prefeito e vice-prefeito. O Poder Executivo é exercido pelo prefeito nas funções política, executiva e administrativa. O prefeito e vice-prefeito serão eleitos, como já sabemos. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro, em sessão solene da Câmara Municipal. Assim como os vereadores, o prefeito também tem um prazo para tomar posse. No caso do vice-prefeito e vice-prefeito, ele tem até o dia 10 de janeiro para tomar posse. Caso não seja sobre o motivo de força maior, que ele tem que comprovar e que a Câmara Municipal tem que aceitar, esse cargo vai ser considerado vago e vai ser convocado o próximo. Enquanto não ocorrer a posse do prefeito, assumirá o cargo vice-prefeito e, na falta do impedimento, deixe o presidente da Câmara Municipal. Então, iniciou o ano, se o vice-prefeito compareceu e o prefeito não, o vice-prefeito assume o cargo de prefeito. Se o vice-prefeito e o prefeito não compareceram para tomar posse, o presidente da Câmara vai tomar posse até que o prefeito venha a tomar posse. No ato da posse e ao término do mandato, assim como os vereadores, o prefeito e o vice-prefeito têm que fazer declaração pública dos seus bens, que serão transcritos em livros próprios, resumidos em atos divulgados para conhecimento público. O papel do vice-prefeito, ele irá auxiliar o prefeito sempre quando ele for convocado em missões especiais e o substituirá no caso de licença e sucederá em caso de vacância do cargo. No caso do impedimento do prefeito e vice-prefeito ou vacância dos respectivos cargos, será convocado para exercício de cargo de prefeito o presidente da Câmara Municipal. Esse conteúdo também costuma cair em prova, de perguntar, na falta do prefeito e do vice-prefeito sendo destituídos, quem assumiria o cargo. Então, é bom lembrar que será sempre o presidente da Câmara Municipal. Se o presidente se recusar, ele vai perder o mandato enquanto presidente da Câmara, que ocupa na mesa diretora como presidente, e vai assumir o vice-presidente da Câmara Municipal, vai assumir essa posição. Sobre as proibições, assim como os vereadores, os prefeitos e o prefeito e vice-prefeito também terão proibições a partir
da posse sobre pena de perda de mandato, que é basicamente alguns bem parecidos: firmar ou manter contrato com o município ou com a autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundações ou empresas concessionárias de serviço público municipal, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Aceitar ou exercer cargo, função, emprego remunerado, inclusive os ad nutum, na administração pública direta ou indireta, ressalvado a posse em virtude de concurso público, aplicando nessa hipótese o disposto no artigo 38 da Constituição Federal sobre essa posse no cargo, se é permitido acumular. Então, sobre pena de perder o mandato, ele também não pode se titular de um mandato eletivo, mais de um no caso, nem patrocinar causa em que seja parte interessada em qualquer uma das entidades mencionadas, a da administração direta, indireta, fundacional, nem ser proprietário, controlador ou diretor de empresa que goze de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou mesmo nela exercer função remunerada. E fixar residência fora do município, assim como o vereador, ele precisa ter a residência dentro do município. Quais são as licenças que são permitidas para o prefeito e vice-prefeito? O prefeito não poderá se ausentar do município sem licença da Câmara Municipal, sob pena de perda de mandato, por um período superior a 15 dias. Aqui está digitado errado, desculpa. Então, para ele se ausentar do município, sair do município, simplesmente sair do município, por um prazo maior, superior a 15 dias, ele precisa de autorização da Câmara Municipal. E ele poderá se licenciar quando? Por moléstia devidamente comprovada ou para desempenhar missões temporárias do município. E para se ausentar do município por prazo superior a 15 dias. O prefeito somente terá direito à remuneração na ocorrência de licença com base no artigo 1, salvo se o afastamento for a serviço do município. Então, do inciso 1. Então, se ele for por moléstia e se for um caso de missão do município, ele continua a receber remuneração. Caso contrário, ele não recebe remuneração. Os subsídios. A remuneração do prefeito e do prefeito será fixada até 30 dias antes da eleição municipal, para vigorar na legislatura seguinte, obedecidos os limites da Constituição Federal e Estadual. Essa seção 5 aqui é bastante importante, costuma cair nas provas sobre a perda, extinção e cassação do mandato do prefeito. A perda, extinção ou cassação do mandato do prefeito e do vice-prefeito, bem como a apuração dos crimes de responsabilidade e das infrações político-administrativas, ocorrerão na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Perderá o mandato do prefeito, ele vai perder o mandato se ele assumir outro cargo ou função na administração pública, ressalvada a posse em virtude de concurso público e observado o que está disposto no artigo 76 da Constituição Estadual. Ou também perderá o mandato se ausentar do município sem licença da Câmara Municipal por prazo superior a 15 dias ou por cassação. Extingue-se o mandato do prefeito, e assim deve ser declarado pelo presidente da Câmara, quando? Quando que se extingue o mandato do prefeito? Quando ocorrer falecimento. Então, ele não perdeu. Se extinguiu por quê? Porque ele faleceu. Ou por renúncia por escrito, ou no caso de cassação dos direitos políticos, ou condenação criminal por crime funcional eleitoral. Então, mesmo que seja um crime, mas seja um crime civil, não seja funcional ou eleitoral, ele não se extingue, não termina. Deixar também de tomar posse sem motivo justo aceito pela Câmara dentro do prazo de 10 dias. Então, ele tem até o dia 10 de janeiro. Se ele deixar de tomar posse e não tiver um justo motivo para isso e que a Câmara aceite esse justo motivo, ele vai se extinguir esse mandato. E se ele agir, incidir nos impedimentos para exercício do cargo com obediência de lei e não se desincompatibilidade até a posse. Então, vamos supor que ele é proprietário de uma empresa que tem uma permissão do município e ele está ali atuante. Ele não pode fazer isso a partir da posse. Ele tem que, de alguma maneira, se desvincular da administração desse contrato. E nos casos que forem discutidos, superveniente, que forem posterior, no prazo que a lei ou a Câmara fixar. A extinção do mandato
independe da deliberação do plenário, se tornará efetiva após a declaração do fato ou ato extintivo pelo presidente, sua inserção em ata. Então, não precisa ir para a votação, basta declarar que ocorreram esses fatos. Vou encerrar por aqui, já ficou longo de novo o vídeo, mas tentando abordar toda a legislação. Então, no próximo vídeo a gente continua sobre as atribuições do prefeito, privativa ao prefeito. E foco no foco. Vamos estudar, galera. Até a próxima.